Olá, meu irmão e minha irmã, graça e paz, tudo bem? Sejam muito bem-vindos mais uma vez ao nosso Café com Bíblia. A partir de hoje, um Café com Bíblia um pouco diferente. Será um Café com Bíblia expositivo. Estarei expondo, continuarei expondo as Escrituras, evidentemente, mas agora estarei expondo livro a livro. Então, nós estaremos, a partir de hoje, vendo o livro de Eclesiastes, vendo o livro aí do pregador. E cada um dos nossos encontros aqui pela manhã, ou pela tarde, ou pela noite, dependendo do horário que você vai estar assistindo esse vídeo, será baseado, portanto, no livro de Eclesiastes. Depois partiremos para outros livros e assim por diante. Um café com Bíblia que vamos chamar assim de expositivo. Não que antes eu não expusesse as Escrituras, mas agora eu quero expor as Escrituras de acordo com uma sequência de livro, uma sequência de capítulos e versículos de um mesmo livro, para que a gente possa se situar dentro de um contexto e ali então trabalhar durante determinado período de tempo esse texto, esse contexto de livro, esse contexto de uma determinada história ou contexto de determinados pontos teológicos e doutrinários. Então, eu já lhe convido nessa viagem, nessa pequena viagem que faremos no livro de Eclesiastes, eu já te convido a abrir no capítulo 1 de Eclesiastes, farei a leitura do versículo 1 ao versículo 3, que diz assim: Palavra do pregador, filho de Davi, rei de Jerusalém. Vaidade de vaidades, diz o pregador. Vaidade de vaidades, tudo é vaidade. Que proveito tem um homem de todo o seu trabalho com que se afadiga debaixo do sol? Então, Salomão, o pregador, ele já inicia o livro de Eclesiastes aqui, fazendo uma apresentação, uma afirmação e uma pergunta. Ele se apresenta como quem? Ele é o pregador, filho de Davi, rei de Jerusalém. Então ele já se auto-identificou como Salomão, mesmo sem dizer o seu nome. No segundo versículo, ele vai fazer uma afirmação do tema do livro, né, de vaidade. Tudo é vaidade, né? A vaidade permeia a vida do homem e ele vai nos ensinar durante todo o livro o cuidado que nós devemos ter com esta vaidade. Então ele parte no terceiro momento para uma pergunta, e aí essa pergunta já é uma pergunta que vai ser respondida durante todo o livro, né? E qual é a pergunta? Que proveito tem um homem de todo o seu trabalho com que se afadiga debaixo do sol? Não só trabalho, mas que proveito tem um homem com todas as coisas que ele faz aqui na terra? Que proveito isso tem para a vida dele terrena e para a vida dele futura? Então o pregador vai nos conduzir a pensarmos a respeito da vida de um homem e de uma mulher de Deus. E no decorrer de todo o livro, ele vai, portanto, nos conduzir passo a passo a entender o que ele passou e se arrependeu por ter passado, o que ele passou e viu que aquilo que ele fez, que ele realizou, que ele conquistou, não mudou em absolutamente nada a sua vida em relação a Deus, em relação à eternidade. Assim, meu irmão e minha irmã, Salomão, então, já nesses 3 primeiros versículos, já nos dá aqui uma pequena mostra do que vai ser todo o seu livro, toda a sua explanação. Ele vai dizer que a nossa vida não passa de vaidade, vaidade das vaidades, tudo é vaidade. De fato, meu irmão e minha irmã, se pensarmos bem em todas as coisas que fazemos, que realizamos, em planos, projetos, tudo não passa de vaidades terrenas, tudo não passa de desejos do nosso coração para afagar a nossa alma, para trazer sobre as nossas vidas conforto, solidez, para trazer bem-estar. Tudo, meus irmãos, que nós fazemos aqui neste mundo para melhorar as nossas vidas, para também, de certa forma, levar os nossos nomes a bons lugares. Tudo isso, meus irmãos, o pregador aqui em Eclesiastes vai dizer que é vaidade de vaidades, porque tudo isso ele fez, porque tudo isso ele realizou, porque todos os planos e projetos que ele tinha no seu coração, ele realizou. Assim, ele já vai nos dando mostras de que, olha, o seu trabalho, o que adianta todo o seu trabalho com que você se cansa, se afadiga debaixo do sol, porque tudo isso
é vaidade. Ele vai continuar depois o texto falando a respeito das vaidades e também de diversas situações práticas da nossa vida, que muitas vezes são situações que não passam de vaidades do nosso coração. Assim, meu irmão e minha irmã, Salomão apresenta o livro que vai nos levar a entender o quanto nós somos vaidosos. E se nós fizermos uma comparação entre a nossa vida terrena com a vida terrena de Jesus, nós vamos chegar à conclusão verdadeira do quanto nós somos vaidosos. Compare por um só momento a vida de Jesus, para que você não compare com a vida de Cristo, nosso Senhor encarnado, nosso Deus Emanuel. Compare então a sua vida com a de João Batista, compare sua vida com a de Pedro, com a de Paulo, com a de Tiago, com a de João. Compare sua vida com a vida de tantos e tantos outros homens e também de mulheres que ao longo da sua história, ao longo da sua jornada, viveram suas vidas de forma humilde, viveram suas vidas de forma a depender completamente de Deus, viveram suas vidas, portanto, na dependência daquilo que Deus iria entregá-los para comer, para vestir, para, enfim, viverem uma vida na presença do Senhor. Não estou dizendo para você ir morar no deserto, não estou dizendo para você abandonar a sua casa e viver como um eremita, não estou falando nada disso, estou falando do coração, o que está no nosso coração. Por isso, então, Salomão vai nos apresentar este livro como o livro da revelação das nossas vaidades. E assim, nos próximos capítulos, caminharemos por cada uma delas, práticas da nossa vida que são ou que refletem as vaidades dos nossos corações. Que Deus te abençoe, que Deus nos abençoe nessa jornada, rica e abundantemente.